A filosofia de Hobbes está profundamente marcada pelas turbulências de sua época. De um lado, as guerras pelas quais ele é testemunha direta. A Guerra Civil na Inglaterra, que culminou com a decapitação de Carlos I, e a Guerra Religiosa na França. Hobbes estava em Paris quando Henrique VIII foi assassinado. E de outro lado também a Revolução Científica de sua época. Hobbes tem um contato direto com Descartes, Padre Mersenne e também, especialmente, Galileu. Fascinado pelo rigor e pelos progressos da ciência de sua época, Hobbes pretende ser o Galileu da moral e da política. A ciência e o desenvolvimento científico do século XVII tornam o ser humano o senhor da natureza. A política, ao invés, parece ser o domínio caótico por excelência. Um dos conselhos de Descartes é justamente obedecer às leis e os costumes do próprio país. Isso está presente lá na Moral Provisória, na obra Discurso do Método. Outros acabam invocando o direito natural. O direito natural, a teoria do justnaturalismo, é ainda da antiguidade. Então, no período antigo, o direito natural provinha do cosmo, no período medieval, de Deus, e no período moderno, da razão, do ser humano. E é justamente neste contexto que Hobbes desenvolve a sua filosofia política. A grande questão que ele levanta na obra Leviatã é como fazer com que a política se torne uma ciência. Assim como Galileu demonstrou leis necessárias na natureza, Hobbes pretendia mostrar isso também na política, as leis necessárias no domínio político. O problema de Hobbes não é o problema metafísico da legitimidade, mas sim o da natureza e das propriedades do poder, o que não se pode aprender a não ser compreendendo os mecanismos do corpo político. Falarei agora sobre apenas 5 pontos da obra Leviatã de Hobbes, escrita no ano de 1651. Como primeira tese, destaca o seguinte ponto: tudo é corpo. Há aqui uma defesa do materialismo e uma oposição à metafísica. Todos os fenômenos da natureza são explicáveis de modo racional. Se pudermos projetar sobre os fenômenos explicações metafísicas, é porque não decompusemos os fenômenos em elementos simples, antes de recompô-los para aprender a sua complexidade. Esse é o método que Hobbes propõe, chamado resolução-composição. E ele aplica esse método à política, ao corpo social. Assim, é necessário começar por uma antropologia, estudando os indivíduos e o corpo político e os seus elementos, as paixões, a razão e assim por diante. Como segundo ponto, destaco aqui agora a noção de estado de natureza. É o estado este chamado de guerra permanente, de caos permanente, onde impera o medo. A natureza, para Hobbes, é composta de corpos e de força. E o corpo social é composto pelos seres humanos movidos pelo desejo, pela paixão e pela razão. No estado de natureza, esses elementos não formam um corpo. Eles estão num estado de guerra, onde o homem é lobo do homem, porque cada um tem uma força suficiente de destruir o outro e tem o desejo de fazê-lo. A razão permite deduzir as leis da natureza, e uma das principais leis aqui é a reciprocidade. Eu faço ao outro aquilo que eu quero que o outro faça a mim. Portanto, para o contratualismo de Hobbes, a ideia central presente numa das teses dele é justamente a questão da reciprocidade. A justiça existe justamente por quê? Porque ela visa uma troca, uma reciprocidade. Mas a força da razão não pode equiparar-se à força das paixões. É preciso, assim, encontrar um meio artificial para que os seres humanos não se destruam. E esse meio artificial é o Estado. Como terceiro ponto, destaco a necessidade de instituir um poder soberano para assim alcançar a paz. Para que os elementos esparsos, que são os indivíduos, e aqui nós temos a ideia do atomismo, átomos sociais. Para que esses elementos formem um corpo social, é preciso um contrato social, que institua um poder soberano para conciliar os desejos e os temores e garanta assim a paz. Os humanos concordam que cada um autorize a criação de um poder soberano, visível e soberano, e que contrarie as paixões individuais. Este poder soberano é um árbitro todo-poderoso, que decide regras do justo e do injusto. Portanto, a questão da justiça surge a partir do contrato social em Hobbes. Mas como que ele é um autor justnaturalista,
ele defende sim a existência de certos direitos naturais ainda no estado de natureza. Assim como um jogador jamais deve contestar as decisões do árbitro, da mesma forma o cidadão, se ele não quer recair no estado de natureza e provocar assim a dissolução do corpo político, ele deve aceitar como justas as regras do soberano. Como quarto ponto, destaco agora a questão do poder absoluto e a liberdade sendo compatíveis. O soberano deve ter um poder absoluto, ele não deve ser travado por um contrapoder. Mas absoluto aqui não quer dizer ilimitado. Tudo aquilo que não é regido por convenções constitui o direito dos cidadãos. E aqui nós temos as esferas privadas, onde eles podem exercer suas liberdades. E essa liberdade somente é possível por meio de leis, que acabam limitando a força e as paixões dos outros. Elas, portanto, eliminam os obstáculos que impedem a liberdade. Mas existe um momento em que a liberdade não pode ficar restrita ao domínio privado. E este é o caso em que o sujeito pode desobedecer ao soberano, porque o soberano acaba colocando, em determinados casos, a vida em perigo do cidadão. Então, nós devemos sim obedecer ao contrato, ao soberano, às leis, desde que essas leis, esse soberano, esse contrato não exija de nós um sacrifício que seria melhor nós voltarmos para o estado de natureza. Se nós pensarmos aqui o contrato de Hobbes, em 3 momentos, o estado de natureza, o contrato e o estado civil político, e esse estado de natureza sendo classificado como um estado de guerra permanente, de caos, de desordem, de medo, portanto, nós saímos desse estado de natureza e aceitamos o estado absoluto, o absolutismo, o Leviatã, mas nós aceitamos as regras, sim, desse estado, porém, há certas exigências do soberano, do rei, que nós não precisamos aceitar. E uma delas é quando esse rei, esse soberano, põe a nossa vida em perigo. A vida, portanto, é um bem inalienável. Como quinto e último ponto, destaco que o poder soberano é, de certa forma, a autoridade no domínio religioso. O soberano é aquele através do qual a unidade do corpo social é possível. Ele não pode e não deve ser contestado por uma outra autoridade, seja essa autoridade que fala em nome de Deus, que seria o poder espiritual. Não há em Hobbes divisão entre o poder espiritual e temporal. O soberano, assim, é chefe da igreja e assegura a coesão e a unidade dela. A igreja, assim, é o Estado, e ela se encontra sob o domínio do soberano. Esse soberano até pode delegar ao Papa as questões religiosas, e o Papa irá exercer o seu cargo segundo o direito civil. Abordei neste vídeo apenas 5 pontos dessa importantíssima obra chamada Leviatã, de Hobbes, central para o pensamento político moderno. Até mais!